Olá, faz um tempo que eu não venho aqui compartilhar sobre algumas coisas que me impactam ao ler a Palavra de Deus. E hoje eu abri em Gênesis, onde existe uma história de um pai e de um filho. Uma história muito poderosa, muito desafiadora quando a gente olha para ela, né? Sobre Abraão e Isaac. Abraão, pai, Isaac, o filho. Não sei se você já ouviu, mas o Senhor provou o coração de Abraão da forma mais inusitada que você pode imaginar. O Senhor queria saber se ele estava disposto a entregar aquilo que era de mais valioso para ele, o seu próprio filho. E num momento como esse, ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que decidir confiar, sem ver a provisão, sem ver como que o Senhor faria, sem entender por que dessa forma estava acontecendo. Mas Abraão tinha fé e ele confiou que o Senhor, em sua soberania, em sua sabedoria, sabia o que estava fazendo. E eu acredito que hoje, através dessa história, o Senhor nos convida a refletir sobre aquilo que Ele tem nos chamado a viver, nos chamado a entregar. Não quer dizer que você entregando Ele vai te trazer de volta, mas não precisamos ter garantias. Nós precisamos aplicar a nossa fé. E eu posso te garantir, por experiência própria, que quando entregamos aquilo que muito amamos, aquilo que muito nos custa, é onde o Senhor enxerga o nosso maior sacrifício. Acredito muito que para que a gente aprenda realmente a confiar nele plenamente, né? Aumentar a nossa fé, e também para reorganizar as ordens de prioridades na nossa vida, para que o Senhor seja o primeiro. Porque Ele sabe que se Ele for o primeiro e você estiver rendido, aberto para ouvir as instruções dEle, para ouvir os direcionamentos, os ensinamentos, tudo vai correr bem com você. Então Ele não quer ficar em primeiro lugar na sua vida, no seu coração, porque Ele é estrelinha. Não. Ele é muito bem seguro de quem Ele é. Mas porque Ele te ama tanto e Ele tem proteção para a sua vida, como um pai bondoso que quer proteger e cuidar, direcionar o seu filho, Ele precisa assumir esse lugar para que tudo te vá bem. Existe uma palavra que diz assim: busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. De nada teremos falta. Quando o Senhor ocupa esse lugar dentro de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, todas as outras coisas se alinham. Eu, por muito tempo, achava que estava colocando o Senhor em primeiro lugar, que eu estava dando acesso para Ele me conduzir, me direcionar. E na verdade, foi a graça dEle e a misericórdia dEle que me conduziram até aqui. Por quê? Porque apesar de eu já ter ouvido pregações, pessoas me falando sobre isso aqui, faltava eu abrir mão, faltava eu reconhecer que algumas coisas iam precisar ficar para trás, que eu ia precisar entregar completamente para viver algo novo. E nesses últimos anos existia dentro de mim uma indignação que não compartilhei muito aqui.
uma indignação de estar inserida em meios cristãos, em missões, em projetos sociais, cultuando o Senhor na igreja, em comunidade. Mas essa indignação era de realmente eu sentir no meu interior de que eu não acessei tudo que eu podia acessar. De que haviam barreiras, haviam coisas que estavam me impedindo de viver a plenitude, de alcançar esse entendimento, essa clareza, essa paz que excede todo entendimento, para viver de forma constante, em direção àquilo que o Senhor tem para mim, ao meu destino, ao propósito que é dele e eu me submeto. Então, por esses anos onde eu fiz cursos, onde eu estudei e aprendi, o conhecimento, ele me trouxe muita liberdade. Mas foi quando, de fato, eu me abri. Eu disse, eu não sei mais o que fazer. Eu só sei que você é a razão do meu viver, de que só em você eu vou encontrar as respostas para as minhas perguntas, para os meus questionamentos. E só em você eu vou encontrar o caminho para a vida eterna, para viver o meu propósito, para cumprir com ele aqui de forma humana, profissional. E o Senhor me encontrou no meu parto, de uma forma diferente, que não havia acontecido antes. E sabe o que aconteceu? O que eu vi ali naquele momento? Eu vi a Rafa muito preocupada em fazer, muito preocupada em mostrar serviço, em tentar resolver as coisas. E no momento que eu parei no meu quarto, silêncio, escuro, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, como se fosse assim, Jesus: ei, filha, tá tudo bem. Eu não tenho pressa. Eu conheço o seu coração. Eu te vejo. E eu não tô te pedindo pra correr. Eu tô do seu lado. E nós vamos caminhar juntos. Porque como um pai, eu sei de todas as suas limitações. Eu sei de todo o seu passado. Mas hoje, você me viu. E não só me viu, mas permitiu com que eu adentrasse esse lugar. Então você pode hoje descansar. Você pode hoje relaxar. Porque você não só sabe de ouvir, mas você me viu, você me ouviu. E nós vamos caminhar a partir daqui de forma diferente. E como eu ouvi isso, que você também possa ouvir. Permitir com que o Senhor acesse seu coração e te mostre que Ele não está querendo o seu reporte de quantas porcentagens de lucro. Isso tudo, de fato, será consequência da sua entrega, de um alinhamento, de um equilíbrio. E não de um lugar de escassez, de um lugar de serviço sem amor. Porque nós entregamos o nosso tempo, nós entregamos a nossa profissão a Deus como um sacrifício agradável. Não é para ser pesado, gente. Vão ter dias difíceis e desafiadores, sim. Teremos tribulações? Teremos. Mas durante a tempestade, quem que está no nosso barco? É Jesus. Então nós precisamos deixar com que Ele nos guie, Ele nos direcione,
Ele nos desacelere, Ele nos impulsione e parar mesmo, sabe? Ficar em silêncio e se perguntar: onde está Jesus aqui? Onde que eu vejo Ele na minha história? O que Ele está querendo me dizer? O que Ele está querendo que eu aprenda? Eu não sei vocês, mas a minha oração sempre é a mesma. Eu quero, Senhor, viver o extraordinário. Não me permite viver uma vida ordinária. Não me permite ficar no raso. Eu quero acessar as profundezas do seu coração. Todo o potencial que o Senhor diz que eu tenho. Quero usar todas as ferramentas que eu aprendi até aqui para abençoar pessoas, para servir pessoas, porque foi isso que o Senhor fez aqui na Terra. Eu quero te imitar. Não imitar ninguém. Eu quero te imitar. Com o que o Senhor já depositou em mim. Com a minha personalidade, com amor, com os talentos e dons que o Senhor depositou. E eu escolho multiplicá-los. Eu escolho passá-los adiante. Eu escolho assumi-los de forma responsável, consciente. E eu escolho servir essa geração. E deixar nelas, dentro de cada um, de cada pessoa que eu passar, um pedacinho de você. E se eu conseguir fazer isso, eu sei que a minha missão foi cumprida. Eu me libero, repete comigo, eu me libero de todo peso, de toda mentira, de toda sobrecarga que as expectativas dos outros, que as minhas próprias expectativas colocaram sobre mim. Um jugo que é muito pesado. Eu decido mandar esse jugo, esse peso embora hoje. Porque eu quero viver uma vida leve com o Senhor. Eu quero viver o meu potencial completo. Senhor, me conecta com as pessoas que estão vivendo o extraordinário. Senhor, me conecta com pessoas melhores do que eu, que já alcançaram aquilo que o Senhor determinou que eu alcançaria. Senhor, eu me torno aberta para aprender, que os meus olhos enxerguem, que os meus ouvidos ouçam. Mais do que falem, mais do que a minha boca fala. Me traz a tua sabedoria, Senhor, para viver uma vida que te agrada, que reflete você, a sua glória, a sua verdade, a sua paz. Eu quero ser essa pessoa na Terra. É isso que eu quero multiplicar, é isso que eu quero ensinar. Então, eu te recebo, Espírito Santo, eu te recebo, Senhor. Entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Me ensina a caminhar ao seu lado. Não na frente correndo, não atrás como vítima, mas ao seu lado. E eu crio expectativas em você para aquilo que iremos viver em 2026. Que Deus te abençoe.